Rapaziada, a história foi feita. O Botafogo simplesmente venceu o PSG, cara. Eu não sou botafoguense, acho que deu para ver pelo fundo do vídeo, mas meu amigo, essa vitória, independente de qual time você seja, a não ser que você torça pro PSG, vai te impactar isso aqui, cara, porque é um confronto de duas equipes que são as atuais campeões dos seus continentes, Botafogo campeão da Libertadores, e o PSG acabou de ser campeão da Champions League. O PSG vinha numa grande fase, estava todo mundo já cravando que o PSG ia ganhar de patrolada ainda, ia ganhar de goleada, ia amassar o Botafogo. Eu falei isso e acho que quase todo mundo falou isso. Acho que há poucos Botafogos muito fanáticos que não apostaram ao contrário disso, né? E apostaram na vitória do Botafogo, que era uma possibilidade, né? Mas o Botafogo vem e faz mais do que isso, né? Consegue uma vitória com muita garra, um golaço, diga-se de passagem. Não fez aquele jogo taticamente elegante, não, mas fez o jogo que tinha que ser feito. Era o que o time brasileiro tem que fazer contra o time europeu. Foi lá, fez o gol e segura o resultado com garra, porque é difícil você segurar um PSG que mesmo que começou com time misto, é um time muito qualificado, campeão da Champions. Tem elenco, rodou muito esse time durante a temporada. E o Botafogo foi lá e fez isso, né? Um PSG que começa até com 5 mudanças, né? Bem diferente do que vinha sendo o PSG que jogou nas últimas partidas. Inclusive, o mesmo PSG que jogou contra o Atlético de Madrid já estava bem diferente para a partida de hoje. Mesmo assim, é uma equipe de qualificação. É uma equipe que acabou de ser campeã europeia. É a melhor equipe do futebol europeu no cenário atual. É a equipe que vem jogando o melhor futebol. É uma equipe que vem entrosada. E o Botafogo vai lá e consegue fazer um jogo de igual para igual. Segura o PSG, que claro, domina a posse de bola, cria as melhores chances? Cria. Mas o Botafogo vai lá e vinha com a seguinte tática: 4-4-2. A seguinte ideia do Botafogo era o quê? Né? O Botafogo vinha com Vitinho, por um lado, e depois Alex Telles do outro, os dois laterais fechados, bem recuados nessa ideia. Vinha o Jair e o Barbosa também ali nessa linha de 4. A outra linha era o Alan caindo até mais para a esquerda ou caindo para a direita, normalmente caindo para a esquerda. Marlon Freitas e Gregory pelo meio. O Arthur, que vem fazendo esse cara também na linha de 4. E os dois da frente seriam o Igor Jesus e o Savarino. A ideia do Botafogo era o quê? Vai se defender com esses 8, contando com o Savarino, que pode ser esse nono cara também, para ajudar na hora que o Botafogo tiver sem a bola. E quando o Botafogo tiver com a bola, vai já sair o Savarino, sobe o Arthur pela direita também, faz essa linha de 4-3-3, sobe um 4-3-3 no contra-ataque e faz isso. Mas primeiro, a principal saída do Botafogo era recuperar a bola do PSG, normalmente já recuperava. Tentava recuperar primeiro com o Marlon Freitas ou o Gregory, os volantes ali de combate, principalmente o Gregory, mas esperava, quando entrava dentro da área, já pegava e já dava um bicão para achar o Igor Jesus, que é um atacante de corpo, um atacante que faz esse pivô para ganhar a bola, né? O gol do Botafogo, ele não sai não necessariamente nesse estilo de jogada, mas sai com essa jogada acontecendo um pouco mais para frente. Não necessariamente a bola vem da defesa, mas é uma bola que vem mais ou menos ali perto do meio de campo, um pouco antes. O Savarino já acha essa bola chega nele. Com essa ideia também, o Botafogo já recupera e já liga esse contra-ataque rápido no Savarino, que é um cara que tem uma qualidade de passe. E já o Igor Jesus era um cara que não ajudou tanto hoje defensivamente. Claro, mas pro final do jogo fez isso, né? Quando o placar já favoreceu o Botafogo. Mas era um cara que já fazia, né? Já estava mais pra frente, justamente para fazer essa ideia de jogo, que era o quê? O Botafogo apostar no contra-ataque, pegar um PSG desarrumado, né? Um PSG que também vinha num famoso 4-3-3, né? Mas já pegava o PSG desarrumado, porque o PSG, se você for olhar o time taticamente do PSG, em um meio de campo ali é um cara desse cara de desarme, pelo menos o time que começou. Era o Vitinha, o Mayulu e o Zaire Emery. Nenhum desses três são aqueles volantes, tipo o Gregory, vamos colocar assim. Um volante assim, pegador, o volante famoso, volante que marca firme. Não era nenhum desses de pura característica, se você fosse olhar. Então, o Botafogo aposta nisso. O gol, voltando a falar o que eu estava dizendo, o Savarino recebe a bola um pouco antes do meio de campo, observa, em pouco tempo ele já lança para o Igor Jesus, que inicialmente já tinha 2 zagueiros para bater de frente, né? Os laterais subiram, ainda estavam voltando,
né? Porque o Botafogo tinha poucos jogadores na região de ataque. Então o PSG, automaticamente, já querendo buscar o primeiro gol e se vendo que teria pouca trabalho ali na questão defensiva, porque o Botafogo vinha com poucos jogadores para ataque, tinha o Arthur já mais recuado, então só tinha assim, basicamente, se você fosse fazer um campo tático aqui na minha frente, tinha exatamente o Savarino para cá, aí tem um meio de campo aqui e tinha o Igor Jesus aqui para frente. O Savarino manda essa bola para o Igor Jesus, que consegue se desvencilhar dos dois marcadores. O Pátio, que é o zagueiro do Botafogo, do Botafogo não, do PSG, vem, ele dá a caneta, já consegue tirar o jogador da jogada, mas na hora que ele chuta, o zagueiro até chega a travar, mas a bola morre lá dentro num belo golaço. O Botafogo fez um gol só? Pô, também se quer pedir mais também, já tá ótimo um gol. Né? E faz um golaço ainda, tá? Igor Jesus aí que tá se despedindo, infelizmente, pro torcedor botafoguense, mas faz um golaço e taticamente reflete exatamente o que o Renato Paiva queria para a partida, que era apostar na bola rápida, apostar no contra-ataque. Nenhum jogador do Botafogo é de velocidade, a não ser o Arthur, mas o Botafogo sai num contra-ataque arrumado, não precisa ter muita velocidade. O Igor Jesus até que deu uma arrancadinha para cima do Pátio ali depois, né, mas nada muito assim. As 4 finalizações do Botafogo na partida, pelo menos que eu conto nas estatísticas do Google, as 4 foram no gol, né, saem muito do Savarino e do Igor Jesus, que eram os dois caras que ficavam no ataque. Tem uma outra finalização que me vem à cabeça nesse momento, que é um cruzamento que vem na ponta, se eu não me engano também é do Arthur, e o Savarino cabeceia. Né? Então, a ideia do Botafogo nesse momento era fazer uma escapada rápida. Pegava a bola, já sacava ou no Arthur ou no Savarino e já tentava ir para frente. O Arthur, inclusive, teve essas oportunidades de fazer isso bastante vezes até no jogo. Eu, pelo menos, contei umas 3 ou 4 e não conseguiu, às vezes, converter isso muito bem, né? Às vezes se afobava. E também, por conta do Botafogo, não queria se abrir tanto defensivamente, porque já tinha o placar naquele momento. Também só tinha o Igor Jesus e o Arthur no ataque. Isso também já foi cansando um pouco o time, que tinha que fazer um ferrolho defensivo muito bem arrumado. Gostei muito do estilo que veio o Botafogo, né? Nessa linha de 8, basicamente, que o Botafogo fazia, os primeiros a dar o bote eram realmente o Marlon Freitas e o Gregory nessa parte central. Inclusive, né, quando passava essa linha, meio que já tinha o Botafogo fez até que poucas faltas, né? Teve umas 2 faltas assim que eu reparei bem perto da área, que poderia ter sido pênalti. O Botafogo fez 15 faltas. Até pensei que tinha sido mais. Mas o Botafogo até que não usou tanto recurso da falta para parar a equipe do PSG. Mas fez um bom ferrolho defensivo, principalmente o Barbosa fazendo uma grande partida. Eu gostei muito da partida dele. Né? O Alex Telles até que hoje desempenhando um papel mais defensivo, algo que eu nunca vi com grandes olhos esse desempenho defensivo do Alex Telles, mas é um cara que eu gostei bastante. Né? Uma equipe do Botafogo hoje muito sólida, né? Que era o que precisava para vencer o PSG. Não poderia errar, né? O PSG teve chance ainda, né? Teve uma bola que veio na área que o John faz uma boa defesa, né? O John foi pouco participativo, né? O PSG deu 2 finalizações no gol apenas, pelo menos nas estatísticas que eu vejo do Google, né? Tô usando aqui como base para me ajudar, mas são 2 defesas, né? Uma que ele, se não me engano, alguém sai cara a cara, ele se defende, e uma outra vem de cabeça, né? Uma defesa assim, meio que ele pega na cagada, assim, vem em cima dele assim, né? Uma defesaça, né? Então, também um cara que foi pilar no jogo de hoje, porque esse gol ali de cabeça, são poucos jogadores que pegavam aquela bola, ele estava bem posicionado também, e contou com um pouco de sorte também da cabeçada, né? O PSG, obviamente, dominou a partida, como era de se esperar, mas não conseguiu fazer o gol, né? Algo que a gente esperava que ia ter mais. O PSG também perdeu muitas oportunidades, muitos chutes bloqueados, né? Vale mais uma vez ressaltar o grande sistema defensivo que montou a equipe do Botafogo, que é uma coisa que eu também percebi também do Renato Paiva, e eu vi falar isso na transmissão da Cazé também. O Renato Paiva não abriu mão do seu jogo. Vamos lá, qualquer treinador do time brasileiro, eu apostaria também que o Botafogo fez 1-0, vai pro primeiro tempo assim, voltaria pro segundo com, meu amigo, fecha a casa, coloca 20 zagueiros e fé. Não, ele manteve, ele coloca o Montoro, que entra no lugar do Arthur, jogadores de características parecidas do Montoro jovem para dar aquela famosa correria, que era o que o Arthur estava fazendo nessa partida. Não conseguiu fazer tão bem, errou em alguns momentos, mas fez uma partida hoje que não tem nem nada a criticar, né? O Santiago Rodrigues, né, entra no lugar do Savarino para fazer esse cara que é o camisa 10, que ajuda também nessa parte um pouco defensiva, mas já é o cara que vai ligar pro contra-ataque. É que o Botafogo até no final não fez tanto. Entra o Newton, não tem muito a comentar dele, mas entra o Cuiabano no lugar do Telles. O
Cuiabano que faz uma boa partida, gosto do Cuiabano, infelizmente, aparentemente vai ser vendido, mas é um cara que, na minha opinião, fez uma boa partida também, segura, defensivamente para mim. Dos três que entrou, foi o que eu mais reparei, que teve iniciativa, porque também foi o mais acionado do jogo, por conta do Botafogo ter muito que se defender. Mas é uma partida hoje, tirando a análise um pouco de fora desse assunto, é uma partida que atravessa não só números ou não só uma vitória, não só um gol do Igor Jesus, e atravessa muito mais do que isso essa partida. Atravessa uma vitória contra o Europeu que não acontecia há 13 anos, acontece uma vitória improvável, de uma equipe que há 4 anos atrás não estava nem na Série A e estava sofrendo para a Série B. Mostra também como que uma SAF arrumada consegue mudar muita coisa num time. Tá bom, eu sou até certo momento crítico de como funciona a SAF do Botafogo, mas é uma SAF que rende, qualquer torcedor do Botafogo aceitaria a vida que tem hoje e nunca mais quer voltar a disputar uma Série B e sofrer para ganhar, sei lá, de um Paysandu ou de um Operário dentro do Engenhão, Então é uma coisa que fica pro torcedor botafoguense, assim, que simboliza muito mais do que essa vitória. Ela é muito emblemática e vai ficar marcada, além de bater o famoso PSG Low Profile, como alguns chamam, uma vitória muito significativa, não só pelo clima que tinha se criado para essa partida, Botafogo encarando um grupo da morte, que agora, tem tudo mais facilitado, porque só precisa de um empate contra o Atlético de Madrid para se manter vivo na competição. Claro, o Atlético de Madrid, mas para quem segurou o PSG, segurar o Atlético de Madrid, acredito que vai ser um pouco mais fácil. E como eu disse, uma vitória que atravessa muito mais do que as barreiras do próprio futebol brasileiro, vai muito longe, mostra que o futebol brasileiro também não é uma porcaria e mostra assim que dá pra disputar com os europeus. E uma outra coisa que também mostra, não querendo desmerecer a vitória do Botafogo e nem nada, mas como que os times europeus estão cagando para essa competição, Só o fato do PSG já começar a reserva e de outras equipes fazer a mesma coisa já contra adversários fracos ou fortes, já mostra como eles estão cagando, mas isso não tira nenhum mérito do Botafogo, porque o Botafogo não tá nem aí se o PSG tá cagando ou não, ainda é o PSG e ainda não vai deixar de ser uma vitória extremamente marcante para a equipe do Botafogo. É isso, se você gostou da análise, se inscreve no canal, é isso, valeu!